problemas o fazem pensar que Deus não se importa e que sua vida é dura demais pra você suportar. Você conclui que não dá mais, pois não vê saída. Mas se Deus tantas vezes já cuidou de você, outra vez cuidará de você, como sempre cuidou. Basta olhar para trás e verá quanto Deus já fez por você. Ontem, hoje e sempre, Deus não muda jamais. Haja o que houver, é certo que Deus cuidará de você. Deus vê sua dor, seu medo e pesar. Deus vê toda angústia e com amor quer libertá-lo da aflição. Pois quem fez o sol, o mar e as estrelas é o seu Pai Celeste. Se Ele acalma as tormentas, também é capaz de cuidar de você. Cuidará de você, eu sei, como sempre cuidou. Basta olhar para trás e verá quanto Deus já fez por você. Ontem, hoje e sempre, Deus não muda jamais. Haja o que houver, é certo que Deus cuidará de você. Ele é o mesmo Deus e Deus nunca falha. Eu queria dizer para vocês que eu conheci o mundo das drogas quando eu tinha 12 anos de idade. Aos 14 anos de idade eu fiz o meu primeiro homicídio. Conheci meu irmão quando eu tinha 20 anos. Meu irmão também já era do mundo do crime e das drogas. Aos 22 anos eu fui preso e nesse passado da cadeia que eu fui preso, eu conheci muitos jovens lá, que era do meu nível até pior que eu. E nesse exato momento que eu conheci eles, eu fui me aperfeiçoando cada vez mais no mundo do crime. Eu quero passar para vocês, amado, que a partir do momento que eu fui preso, ali eu conheci o verdadeiro crime. E em um domingo que eu estava lá carcerado, eu conheci uma advogada chamada Lourdes. E nesse momento essa advogada era pública. E a juíza disse que eu não tinha benefício sobre nenhum advogado. E ela foi constituída por Deus e não pelo homem da terra. E nesse exato momento que eu fui reconstituído com essa advogada, Leonildes, ela me fez uma visita no domingo, como eu acabei dizendo. E nesse domingo que ela me fez uma visita, ela disse que ia ser nomeada para ser minha advogada. E que ela era cristã. Eu disse a ela, esse Deus seu não pode nada, que a juíza já disse que eu ia ser sentenciada. Então, nesse exato momento, eu voltei para a cela e muitos colegas meus perguntou a mim, Moacir, quem foi que teve aí? E eu acabei explicando para ele, foi uma louca aí falando de Jesus. E nesse exato momento, ela me deu um versículo, Isaías 49:15. Eu quero dizer, amado, que na cadeia, quando nós vamos pegar uma Bíblia para ler, muitos criticam nós, diz que nós isso, é aquilo que nós mata, faz e acontece, na cadeia está lendo Bíblia.
Amado, eu peguei a Bíblia para ler, Isaías 49:15, está assim escrito: acaso pode uma mulher esquecer seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeceu? Ainda que ela venha esquecer, eu todavia não me esquecerei. Essa foi a mensagem que Jesus mandou para mim dentro da cadeia. No domingo passado, depois de um domingo ao outro, eu estava fazendo um buraco para me fugir da cadeia. E nós ia fugir na segunda-feira. E na segunda-feira eu fui chamado para ir ao fórum. Quando eu cheguei ao fórum, amado, quem estava lá, a advogada com a juíza. E ali foi cedido o meu alvará de soltura. Então ela me pegou, uma advogada, me levou para dentro da casa dela, me deu comida, me deu vestimento e me botou para morar dentro da casa dela, amado. Como ela não tinha tempo de cuidar de mim, ela me passou para o irmão Irã. E aí vem a segunda história do irmão Irã. Ele me conheceu, passou a gostar de mim e nesse exato momento, irmão, ele foi cuidando de mim, foi me levando para a pregação, foi me ensinando como buscar a Deus. E queridos irmãos, eu quero passar a minha história de vida, não acaba aqui não. Ainda tem mais a minha sogra, que era macumbeira, tem o meu sogro que não crê em Deus, hoje crê. E hoje eu estou sendo uma nova criatura, que hoje eu vou descer as águas. Estou casado, casei na sexta-feira agora, domingo vou me batizar e estou fazendo uma nova aliança com Cristo. Bem, meu nome é Leandro, eu tenho 26 anos, no qual eu fiquei 9 anos no submundo das drogas. Comecei quando eu tinha 14 anos, ou 15 anos, mas sofri muito, minha família sofreu muito, perdi muito emprego, tenho uma família, tenho uma filha que se decepcionou muito comigo, perdi trabalho, perdi meu caráter, minha dignidade, perdi a confiança dos meus pais, fui colocado para fora várias vezes pelo meu pai, mas eu recebi uma oportunidade, aqui já é o 5º centro que eu passo, mas esse aqui, em nome de Jesus, foi onde eu encontrei a verdade e no qual estou me entregando neste dia a minha vida ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, no qual vai me libertar e me transformar. E o meu objetivo daqui para frente é sair, levar o Evangelho para pregar nos 4 cantos do mundo, no qual o objetivo de trazer vidas para esse centro, no qual conhecer o local onde eu conheci e estou me transformando. Então meu objetivo daqui para frente é salvar vidas e levar o Evangelho, né? Pregar a palavra a todos aqueles jovens que estão lá fora, né? Sofrendo, sendo escravizados, servindo como prego para Satanás estar batendo. Mas hoje em dia eu era prego também, hoje eu sou martelo para bater na cabeça de Satanás em nome de Jesus. E eu quero agradecer a oportunidade que meu batismo ainda está chegando. O sangue de Cristo, além daquele que se batiza, vamos passar a bênção da carne nessa caminhada até a volta dele. Amém. Glória a Deus. Satisfeito para selar com Jesus e que a gente seja uma nova vida hoje. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Agora sim eu estou vivendo uma nova vida. Uma nova vida, um novo nome, um novo vaso. Quando eu estava naquele mundo lá fora, eu vegetava. Aqui não, aqui Trazer vidas para o Senhor a partir de Amém. agora. Glória É o a nosso Deus. propósito, em nome de Jesus. Pregar o Evangelho de Cristo. Nosso objetivo aqui é Salvar almas. E vamos dar uma tapa na cara do diabo hoje. Amém. Vamos botar ele aqui no Ô, glória. fazer ele até umas horas. Bora, atenção. Bom dia, irmão. Que Deus nos abençoe. Meu nome é André, né? Um jovem que eu saí de casa com 14 anos de idade, né? E comecei a entrar nessa vida do mundo do crime. Comecei a fazer os delitos, né? Começar a pular no fundo do quintal dos outros, pegar uma coco, pegar uma manga. E daí eu comecei a pular, entrar com os meninos, Senhor Deus, pegando um furto na rua. Passei a pegar carteira, bolsa das pessoas. E daí eu comecei a me agravar, né, no mundo do crime, me joguei mesmo, comecei a assaltar com os meninos de mão armada, né, e conheci o irmão Irã, que também já tinha uma quadrilha, então eu me envolvi com o irmão Irã, e eu cheguei até de estar em casa, assim, os policiais entrar em casa, dando tiro, e minha mãe desesperada, o que é que eu faço com meu filho, né, eu sempre dizia à minha mãe que eu ia sair dessa vida, mas continuava, e aí passei a conhecer o irmão Irã. Depois que eu conheci o irmão Irã, acabou de acabar tudo, porque ele já era o chefe da quadrilha. E eu andei muitos anos com ele, barbarizando, assalto, a mercado, a mão armada, no meio da rua. Não tinha lugar que o irmão Irã mandasse a gente entrar, que a gente não entrava, né? E aí comecei a usar droga, cada dinheiro que a gente pegava, a gente usava droga. E fazia as pessoas sofrer, espancava muitas pessoas no meio da rua.
né? E nisso eu creio que Deus sempre ficava triste. E eu creio que sempre Deus tinha um plano em minha vida, porque nunca Ele permitiu que eu tomasse nenhum tiro. E hoje estou aqui para contar esse amor que Deus fez em minha vida. Se Ele não tivesse um plano em minha vida, eu já podia ter morto pela polícia, né? Fiquei vários tempos também preso, né? Há muitos anos atrás. E hoje estou aqui, né? Com esse trabalho maravilhoso que é o Centro de Recuperação, que era um sonho da gente saiu lá desse mundo miserável, né? E hoje tem um centro aqui de recuperação pela misericórdia de Deus, por esse centro. E eu estou feliz hoje fazendo essa obra, né? Cuidando de pessoas, que eu também era um drogado, e hoje eu cuido de pessoas do mundo das drogas, usuário de crack, de cocaína, e Deus tem nos dado a sabedoria para cuidar dessas pessoas. E, irmão, a gente precisando muito da ajuda dos irmãos, porque é um trabalho árduo, né, com essas pessoas, e precisamos que vocês possam doar uma doação para nos ajudar, e pedindo muita força mesmo, porque esse é um trabalho de Deus, é um sonho que Deus realizou para a gente, trazer essas pessoas de lá do mundo das trevas aqui para o centro, escravizado nas drogas, e hoje a gente cuida dessas pessoas. Então pedimos o apoio de vocês, o que vocês nos puderem nos ajudar, a gente lhe agradece, porque essa obra aqui, a gente o centro ainda não é registrado ainda, não tem recurso ainda do jeito que tem que ser, a gente ainda não tem uma base assim, uma estrutura, mas eu creio que como os irmãos sentir tocado por Deus, vai ser tocado no coração e vai nos ajudar nesta obra, que a gente precisa muito, né, dessas pessoas para nos ajudar, senão a obra não vai para frente, né? É um sonho de Deus, então Deus conta com cada um de nós para nos ajudar com essa obra. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu me chamo Ezequiel Moreira de Paulo, sou nascido em Campos do Jordão, tenho 31 anos, nasci dia 22 de julho de 1979. Meu pai chama Joaquim Francisco de Paulo, minha mãe chama Rita Moreira de Paula. Tenho 5 irmãs e 1 irmão e os sobrinhos. Há muito tempo atrás, na minha infância, a gente conheceu um rapaz, ele levou a gente para a igreja adventista do 7º dia. E a gente foi frequentando essa igreja, eu era muito criança ainda, eu tinha de 3 a 4 anos. E fui convivendo na igreja. Mas, com o passar do tempo, esse irmão começou a dar estudo para minha família. E eu tomei a decisão de batizar junto com a minha família. Mas eu me batizei muito novo, eu batizei com 9 anos de idade. Eu ainda não estava bem preparado para isso, mas eu era uma criança. E o tempo foi passando, eu me batizei. E quando eu me batizei, o inimigo começou a me tentar, colocar obstáculos na minha frente, colocar pedras de tropeço nos meus caminhos. E como eu ainda era uma criança, eu fui muito fraco e não conseguia suster essas tentações. E foi aonde eu comecei a cair nessas tentações. Até a igreja adventista do 7º dia, eu comecei a roubar dinheiro da igreja, para gastar com doce, com bala. Mas isso foi passando e eu comecei a abandonar a igreja. A minha mãe levantava cedo no sábado, convidava eu para ir para a igreja. Eu falava para minha mãe, mãe, hoje eu não vou não, porque hoje eu estou ruim, eu estou doente, e sempre naquelas mentiras. E foi passando, foi conhecendo pessoas diferentes, fazendo as amizades erradas, pois as amizades que eu fui fazendo só se envolvia com droga, com as coisas erradas. Aí foi aonde eu comecei a experimentar o cigarro. E do cigarro eu comecei a experimentar, eu comecei a frequentar a escola, levava cigarro escondido para a escola do meu pai, porque meu pai, ele ainda fumava naquela época. Mas através do cigarro eu conhecia a cheirar tiner, cheirar gasolina, cheirar cola, cheirei tudo quanto é tipo de droga, farinha, maconha. E a minha vida era uma vida de vegetação, porque eu não vivia, eu só vegetava. E sofria muito, porque a minha família, como ela era adventista, então eu sofria demais, porque eu tinha meu pai sempre me batia, sempre judiava de mim, porque eu usava droga, chegava em casa drogado, meu pai me batia. Eu comecei a usar droga quando eu tinha com 14 anos de idade. Eu comecei a me envolver com droga pesada, cocaína, maconha. Comecei a vender droga. Nesse certo período eu comecei a vender droga. Comecei a andar armado, com 2 revólveres na cintura, e ameaçava as pessoas, brigava.
né? Já quase matei as pessoas. Não cheguei a matar, mas quase matei. Mas eu sempre, como no começo que eu tinha dito, a minha família é adventista, eu sempre fui temente a Deus, né? Mesmo eu sendo errado, mas eu sempre sabia que Deus existia, né? Porque desde criança eu já conhecia a verdade. Mas assim foi se passando e eu me fui envolvendo com droga, fui afastei da igreja por completo. Até que um dia eu estava no mato, usando droga. Isso fazia 3 dias já que eu estava no mato usando droga. E um cachorro que eu tinha, chamado Amarelo, esse cachorro, para todos os lados que eu ia, ele sempre estava do meu lado, sempre. Ele nunca me abandonava. Aí quando um dia eu peguei o pagamento meu, pensei comigo assim, falei assim, não, hoje eu vou embora, para casa direto. Vou fazer minha compra, vou ajudar minha esposa, meus filhos, vou embora. O pensamento meu era esse. Mas quando eu peguei a droga, quando eu peguei o dinheiro, o inimigo me desviou do caminho da minha casa. E um rapaz me chamou para usar droga. Eu acabei usando. Nisso eu gastei, foi mais de R$500 em droga. Fiquei 3 dias no mato, intocado. Longe da minha família, a minha mãe preocupada, a minha esposa preocupada, meus filhos tudo preocupado, andando para todos os lados, atrás de mim, tentando me achar, e não conseguia me achar de jeito nenhum. E eu naquele mato ali, perdido, fumando droga, junto com o meu cachorro do meu lado. Eu batia nele e ele não ia embora. Eu sentia que ele estava com fome, porque quando a gente está com fome, a barriga da gente começa a fazer aquele barulho. E ele do meu lado ali, eu sentia que a barriga dele fazia o barulho, mas ele não se afastava de mim de jeito nenhum, né? Aí aconteceu, eu peguei, comecei a bater nele. E eu alucinado ali, naquela ilusão pela droga, né? E foi aonde começou a dar um começo de overdose em mim. Aí eu caí do lado e apaguei, não vi mais nada. Até que quando foi um momento assim que estava quase escurecendo, eu acordei assim com o negócio em cima do meu peito, pisando no meu peito e arranhando meu rosto. Quem que era? Era o meu cachorro. E quando eu abri os olhos assim, meio tonto ainda, eu abri os olhos, olhei para ele, esse cachorro estava correndo lágrima nos olhos dele. Aí naquele momento ali eu joguei a pedra fora, joguei a lata fora e falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu tenho que largar a mão desse vício, eu tenho que largar a mão desse mundo de droga. E naquele momento eu saí com R$100 no bolso e fui embora para casa. Joguei as outras pedras que estavam no meu bolso fora e corri para casa. Cheguei em casa apavorado, a minha esposa lá chorando. Eu falei para minha esposa, falei assim, meu amor, me perdoe, por favor, fala com a minha mãe, fala para alguém me ajudar, porque eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de recuperação, mas sozinho eu não consigo. Eu vou acabar acabando com a minha vida, eu vou acabar morrendo no mundo das drogas. Aí uma certa semana de oração, eu estava na igreja da minha mãe. Durante esse período, eu afastei das drogas e comecei a frequentar a igreja de novo. E a minha mãe, um dia de semana de oração, a gente na igreja tinha um pastor fazendo uma programação diferente lá. Aí eu peguei e me levantei, na hora que eles falaram para fazer o pedido, eu levantei. Eu levantei e pedi, né, para que as pessoas tivessem misericórdia de mim e me ajudassem, porque eu era um dependente químico, viciado em crack. Eu comecei a usar o crack e eu queria uma libertação, queria ser liberto, mas sozinho eu não conseguia. Aí aquelas pessoas ali se comoveram, né, e conversaram com a minha mãe, com os meus familiares, até a esposa do pastor se emocionou, começou a chorar e falou assim, não, a gente vai ajudar ele, se ele quiser realmente ajuda, a gente vai ajudar e com a ajuda de Deus ele vai ser transformado. A gente conhece uma clínica muito boa e essa clínica foi lá em Garatá. E nessa clínica em Garatá eu fiquei 9 meses. Ali eu aprendi muitas coisas maravilhosas de Deus ali naquele local. Mas quando faltavam uns 3 meses para mim ir embora, o diretor daquele centro me convidou para me batizar. Mas eu falei assim, não, irmão, eu vou me batizar lá fora, porque eu quero me batizar junto com minhas famílias e tal. Mas eu peguei e saí sem se batizar de lá. O que aconteceu? Eu fui muito fraco e não vigiei, né? Não tive a vigilância que eu tinha que ter. Não dei continuidade no meu tratamento, foi aonde eu caí novamente.
E assim fui vivendo no mundo das drogas. Eu caí e levantava, usando droga e brigando com a minha esposa. Aí o que aconteceu comigo? Eu já estava perdendo a minha moral, eu estava perdendo a minha dignidade, a minha honra, a minha atitude. Eu já não era mais respeitado pela sociedade, porque as pessoas já me discriminavam, olhavam para mim passando na rua, ali vai indo nóia, ali vai indo drogado, né? Mas eu mesmo usando droga, eu mesmo sendo um drogado, sendo um rapaz completamente desorientado, eu sempre fui temente a Deus. Eu nunca esqueço disso, porque a pessoa da igreja começou a procurar eu para poder falar para mim se eu queria ajuda. Mas eu quero, mas desistia. Não pedia ajuda para ninguém. Aí até que um certo dia eu tomei a decisão de novo de me recuperar. Aí foi aonde que eu falei com meu cunhado é aqui de Salvador, de Alagoinhas. Ele pegou e falou para mim assim: se você quiser se recuperar, eu vou te dar mais uma chance. Mas essa chance não vai ser eu que vai dar, vai ser Deus. Então comece a orar e comece a se preparar, que você vai ter essa chance. E foi aonde que eu peguei e falei: tá bom, então, eu vou me recuperar. Aí comecei, né? Usava droga, me batizava, usava droga, ia para a igreja, usava droga, ia para a igreja. Aí um dia a resposta veio: assim, você vai ser entregue lá na Bahia, você topa? Eu falei assim: demorou, é uma clínica adventista? Então é para lá que você vai. Aí pela honra e glória de Deus, eu saí de lá num sábado de manhã. Quando foi na segunda-feira, 2h30 da tarde, eu vim parar aqui nesse local. E esse local aqui foi uma maravilha, porque aqui foi onde eu aprendi a ter o domínio próprio da minha vida, aprendi a ter mais mansidão, ser mais humilde, ser uma pessoa amorosa com os irmãos, humilde com os irmãos, amar os irmãos, lá fora eu não fazia isso. Lá fora o negócio meu era só olhar para a pessoa e querer brigar, e querer arrumar rolo. Mas Deus aqui nesse local, Deus foi me transformando a minha vida. E com a ajuda dos irmãos, das pessoas que estão aqui nesse local, Ele foi me transformando aos poucos. E hoje eu tomei a minha decisão, me batizei, entreguei as minhas vidas para Jesus. E o objetivo meu é sair deste local aqui. Eu pedi para Deus se eu queria ter o dom de louvar. Eu sempre queria ter um dom de cantar o nome do Senhor. O testemunho meu é dar o testemunho meu para as pessoas, mas louvando, porque eu não tenho assim aquela experiência assim de poder explanar uma Bíblia. Mas eu creio em Deus que eu vou conseguir fazer isso. Ainda vou salvar muitas almas para Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero salvar a minha esposa, salvar os meus filhos. Salvar não, porque quem salva é Deus. Mas eu quero encaminhar eles para Cristo. E também a minha irmã, porque também a minha irmã precisa de muita ajuda. Ela também é uma dependente química, alcoólatra, usa as drogas, as porcarias dela lá. Mas eu tenho Deus no coração, que eu vou sair daqui e vou levar a minha esposa, meus filhos, a minha irmã, as pessoas todas que precisam de ajuda, para que Deus leve todos eles para Cristo. E o que eu tenho a dizer para as pessoas que estão nesse mundo perdido, que Jesus está voltando. Entrega a vida sua para Deus, porque logo logo ele vai voltar. E se nós não estivermos preparados, o que vai ser de nós? E peço para essas pessoas: entregue a sua vida a Jesus agora, que agora é o momento, agora é a hora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. É isso que eu venho para falar para todas as pessoas, e que essas pessoas põem Jesus primeiro lugar na sua vida, porque o resto, as outras coisas serão acrescentadas. Pai do Senhor, meu nome é Arthur. Hoje, graças a Deus, eu congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sou um servo de Deus. Vim por esse centro não por minha espontânea vontade. Vim porque eu não queria, mas Deus assim me transformou. Que hoje estou aqui já faz 1 mês e 10 dias. Já me batizei. Estou firme na presença do Senhor. E pretendo sair daqui mudado para resgatar almas para o Senhor Jesus. Eu comecei a usar droga com 12 anos de idade, por causa de meu tio que ele estava usando dentro de casa. Eu fui e usei com ele. Comecei pela maconha. Depois comecei com 13 anos de idade a traficar. Fazia desordem na minha rua.
no começo só quem traficava na minha rua era eu. Aí depois eu comecei a assaltar também. Aí fui preso. Fiquei 3 dias na 23ª preso. A minha mãe pagou o advogado. Eu recebi o alvará. Fiquei indo pra igreja. Mas indo pra igreja eu ia não por minha espontânea vontade. Eu ia assim pra tipo que me esconder, pensando que eu tava enganando a Deus. Mas logo minha máscara caiu. Aí minha avó viu tudo, eu voltei mais pior ainda. Antes eu ficava na porta de minha casa, vendia droga. As pessoas chegavam, compravam droga na porta de minha casa. Minha mãe e meu pai já não aguentavam mais comigo. A polícia me perseguindo. Aí depois eu parei de traficar lá na rua, pra casa de minha mãe e meu pai. Aí comecei a traficar num lugar chamado Chafariz, Laura de Freitas. Ali que eu me tornei uma pessoa, como as pessoas dizem, terrorista. Uma pessoa que era mal vista pela sociedade, porque eu só andava armado. E eu só andava com a arma em punho. Porque ali eu comecei a ter inimigos. A pessoa que eu nem sabia nem conhecia, se o homem, como chama o patrão, mandasse, a gente tinha que pegar. Comecei a dar tiro em pessoas, comecei a trocar tiro com pessoas, correr de polícia quase todo dia. Fiquei com assim uma fama que o diabo fez na minha vida, meu irmão. Quando eu podia ficar quieto num lugar sossegado, que eu só vivia mexendo minha cabeça para um lado e para o outro. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tô aqui sossegado, sem olhar para um lado nem para o outro, porque eu descanso na presença do Senhor. Eu deleito na presença do Senhor, meu irmão, porque Ele me livrou de tanto livramento de morte. Teve um dia mesmo que eu tava indo pra favela, aí ligaram pra mim falando: Nando Cleiton e Leorita tá indo a Ivo. Aí eu peguei, tá certo. Aí como que não, deparou da porta do beco assim, meu irmão. Já veio me alvejando com a 380 e 2.8. Descarregaram em mim e nos meus colegas que estavam ali dentro da favela. Nós saímos correndo e para a honra e glória do Senhor, nenhum tiro conseguiu atingir a gente, porque a mão do Senhor se fez presente naquele momento. Pode ter a certeza, meu irmão. Mas ali eu não percebi isso. Eu já com meu coração irado, peguei minha arma, uma 380 e fui atrás dele. Ele trabalhando ali na beira do rio. Eu fui lá, esperei da meia-noite para ele sair. Peguei ele na saída de moto. Como eu ia alvejar aquele elemento, graças a Deus, a misericórdia de Deus foi tanta naquela vida, na vida dele e na minha, que como eu ia atirar ele, que eu já tava com a minha punha em cima da moto, uma brisa da Rotama apareceu do nada, enquadrou eu e ele, botou eu e ele deitado no chão. Aí botou eu e meu colega deitado no chão, pegou a pistola do jeito que tava em minha mão, engatilhada e destravada, botou em minha cabeça e falou assim mesmo: agora você vai morrer. E aí eu comecei a clamar a Deus, Senhor, não deixe minha mãe ter esse sofrimento, por favor, Senhor. Clamei a Deus e Deus ouviu minhas preces. Que naquele momento a brisa da Rádio Patrulha tocou. Aí ele pegou, falou: bota ele na mala. Pegou, botou eu e meu colega na mala. E ainda a pessoa que eu ia alvejar de bala ainda pegou e falou assim mesmo: ele é traficante do Chafariz, tá querendo me matar. Os policiais veio me batendo, pedindo que eu entregasse os outros 2 caras que estavam comigo de moto. E para a honra e glória do Senhor, eu não entreguei nada, meu irmão. Fui ali com o coração de pedra ainda. Cheguei lá na delegacia, eles me deu um pau ainda, querendo que eu desse, eu não dei nada. Aí chegou lá na delegacia, só viu eu entrando pra cela, fiquei preso. Aí passou, eu só clamando a Deus lá pra sair daquela prisão, que não ia ninguém me visitar. Meus familiares não iam me visitar. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou uma semana, nada de meus familiares me visitar. Meu colega aí foi liberado, porque eu disse que ele era mototáxi. Aí como ele foi liberado, eu falei a ele: olha, se dá ideia lá ao patrão, que é pra mandar o dinheiro pra me soltar. Ele aí pediu dinheiro ao homem, o homem foi deu o dinheiro a ele. Eu pensei que ele era meu colega mesmo, ele só deu a metade do dinheiro ao advogado e sumiu. Nunca mais ninguém viu falar desse homem. Aí eu fiquei lá, passou 2 semanas, passou 3 semanas. Aí minha mãe foi e mandou uma merenda pra mim, com uma carta dizendo que me amava, que nem ia me visitar por causa do trabalho dela. Aí passou o tempo, fez 1 mês e 3 dias. Aí chegou meu alvará de soltura, já tava no fórum, só precisava pagar metade do dinheiro pra eu ser solto. Aí o advogado pegou e falou assim mesmo:
E aí, rapaz, você vai fazer como pra me dar esse resto do dinheiro? Aí eu peguei e falei, você me soltar aí, ou tem um dinheiro lá enterrado, eu lhe dou. Ele pegou e falou, eu não vou cair nesse conte não, tanta pessoa já falou isso pra mim, como vai solto, se sai eu que perco. Aí eu peguei e falei, mas eu vou pagar mesmo. Ali chorando na frente dele, aí ele, não, eu vou ver sair. Aí pegaram, me botaram de novo pro cárcere, eu fiquei ali. Aí comecei a clamar com os presos lá dentro, meu irmão. Aí do nada assim o advogado foi e veio. Bora. Aí o carcerário falou, seu advogado confia em você. Aí o advogado pegou e me tirou. Todo dia eu clamava a Deus pedindo para que Deus me tirasse daquela delegacia, que eu já não suportava mais. Nem minha respiração eu respirava direito. Aí como ele me soltou, aí ele me botou dentro do carro. Aí os policiais já ficou falando, Topó, você já tá solto, rapaz, como é isso? Ninguém entendeu nada. Aí eu fui, mandei ele levar lá na favela onde eu ficava. Chegou lá, meu irmão, eu tava com o coração ainda puro assim, que eu tava buscando a Deus dentro da cadeia. Mas quando chegou lá, eu liguei pros parceiros, eu falei, vem aqui me buscar, véio, com o bonde. Como chegou ele olhou pra minha cara, cadê o dinheiro? Eu, que dinheiro, meu irmão? Peguei meu alvará, meu irmão. Saí, fui correndo mais os caras, e ele gritando, meu dinheiro, rapaz, meu dinheiro. E ali naquele momento, nem em casa eu fui ver minha mãe. Já fiquei logo, fui na boca traficando. E já procurando andar com os outros. Já me perdendo mesmo naquela vida miserável. Aí eu comecei a traficar mesmo. Aí como foi, passou 3 dias que eu tava solto, meu irmão. A Onderp me pegou dentro de casa. Eu acabei de escovar o dente, tava dormindo. A Onderp me pegou dentro de casa, onde eu ficava lá no chafariz. Aí pegou, entrou dentro de casa, bacurejou. Tinha até a pistola lá, ele nem achou pra honra e glória do nome do Senhor. Aí pegou tudo. Aí os policiais veio me espancar por causa de uma meia. Que a meia era da Goiânia, que tinha um colega meu que viajou pra Goiânia e trouxe. Ele me espancou por causa de uma meia, querendo que eu desse conta de quem era a meia. Eu peguei, não dei conta de nada. Aí pegou, foi, me liberou. Eu orei a Deus pra Deus me livrasse. Ele foi e me soltou. Aí eu peguei minhas roupas, tudo que tava lá dentro da casa, fui pra casa. Aí cheguei em casa, minha mãe e meu pai começou a falar que se eu não saísse dessa vida, ele não ia deixar eu lá. Eu peguei minha roupa de novo e voltei pro mesmo lugar onde eu tava. Aí, como eu comecei a voltar pro mesmo lugar onde eu tava, só traficando, achando aquilo bom e divertido. Mas como eu ficava ali traficando, eu sempre tinha um vazio dentro do meu coração, querendo uma alegria verdadeira. Porque ali eu sabia que depois, como acabasse tudo, sempre havia um vazio na minha vida. Aí eu peguei e fiquei ali traficando. No instante aí disseram pra mim que os caras estavam nas áreas, os alemão como chama assim no linguajar da favela lá. Aí eu peguei e fui atrás, eu e meu colega, e mais 4 por outro lugar. Aí eu pensando que ele era meu colega mesmo, né? Aí na hora que a gente foi, aí ele viu ainda primeiro os caras primeiro e falou, ó os alemão lá. Aí ele saiu, foi correndo, meu irmão, me deixou sozinho. Aí a gente começou a trocar tiro sozinho com os caras. Descarreguei minha pistola ao vigiar a moto dos caras todos, os caras caíram no chão lá. Eu peguei e saí correndo. Aí como eu saí correndo, quando eu entrei na favela, eu fiquei lá quieto. Aí no instante aí vem ele, todo arrebentado, com a cara toda sangrando. Pô, velho, eu saí correndo, pulei o barranco, bati a cabeça no pau, meu irmão. Tô todo ensanguentado aqui. Aí pegou, fiquei lá na favela, fiquei. Aí no instante, o meu patrão, cara, meu patrão, já criou uma desamizade comigo. Cara, que no outro dia a gente tava lá na favela, a Onderp desceu, pegou a gente, quebrou a gente no pau, levou as drogas tudo e não levou a gente. Aí meu patrão já criou uma desamizade com a gente lá. Aí a gente já ficava desconfiando dele já. A gente já queria até matar ele lá na favela. Aí ficou uma desamizade. Aí ele foi, pediu pra eu trabalhar de novo. Comecei a trabalhar de novo. Aí traficando, ganhando dinheiro, achando aquilo bom. Aí teve um dia que a gente começou a cheirar cocaína um dia de sábado assim. Aí do nada, meu irmão, a favela fechou de polícia. Foi até São João. Fechou de polícia, pegou eu e meu colega, o que é chamado de patrão lá. Pegou uma 9 lá dentro da casa dele e me pegou sem flagrante nenhum, me levou preso. Minha família tem que dar R$2.000 pra me soltar, que senão eu ia descer pra detenção. Que ele falou que eu tava na condição, eu já tô na condicional, aí ele falou. Aí pegou, foi e me tirou da cadeia. Eu vim pro centro, eu nem queria ficar no centro. Aí
o irmão pegou e falou assim mesmo: fica aí um mês, se você não gostar, você vai embora. Aí eu fui passando os dias, Deus mudou no meu coração, transformando, meu. Aí eu fiquei mesmo firme buscando. Aí chegou um dia de minha audiência, eu peguei, nem que ia aí, como ele falou minha audiência, eu já pensei assim: esses caras não dão nem dinheiro pra ninguém ir pra casa, e agora para o cara voltar pra cadeia, eles pagam até o transporte. Eu já queria ir embora no meu coração, assim, meu pensamento. Aí Deus falou: não, fica aí, rapaz, que não vai dar nada pra você, não. Eu peguei e fiquei buscando, meu irmão. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, eu me batizei e tudo. Já sinto alegria no meu coração. E aquilo que eu vivi naquele mundo, eu não quero viver nunca mais. E que nenhuma pessoa queira experimentar as drogas, porque as drogas não tem futuro não, meu irmão. É só cadeira de roda, cadeia e destruição pra família. É isso que eu tenho a dizer. Amém. Meu nome é Cláudio, tenho 33 anos, venho do bairro de Massaranduba, né? Conheci as drogas aos 14 anos de idade, né? Comecei com uma droga chamada cheirinho, né? Muitas pessoas lá fora chamam de loló, né? E ali, depois das drogas, dessa droga chamada cheirinho, conheci a maconha, né? A qual vinha fumar, e depois conheci a cocaína, né? Até chegar essa droga, né? Que está destruindo muitas famílias, chamada crack, né? E ali me aprofundei cada dia mais, né? Me levando à derrota, né? Mas Jesus Cristo, Ele é misericordioso com a vida de todos nós e teve misericórdia da minha vida, né? E ali fui perdendo amigos, né? Parentes, as pessoas deixaram de acreditar em mim e a confiança já não estava existindo mais, né? O qual comecei a furtar alguns objetos em casa, né? Até de pessoas, né? E aquilo eu sentia profundamente um arrependimento, mas a droga me levava a fazer de novo, né? E só clamava a Deus. Então conheci uma igreja, né? E dessa igreja eu comecei a frequentar, mas não cheguei a me batizar. E não dizer que eu não conhecia a verdade, mas porém era de uma igreja diferente da igreja adventista do sétimo dia, né? E dessa igreja eu saí e voltei para as drogas de novo. E foi quando cheguei quase ao fundo do poço, né? E foi muito difícil para mim. Também a minha esposa estava se afastando de mim, né? E minhas irmãs, né? Quase ninguém mais já não estava mais acreditando na minha recuperação. E ali tomei uma decisão de procurar uma saída. E essa saída foi um encontro que eu tive com Jesus. Encontrei verdadeiros anjos da esperança, né, o qual depositaram a sua confiança, né, na minha pessoa. O nosso irmão Irã, o nosso irmão Balbino, o André, pessoas, anjos mesmos, que me acolheram com carinho, né, e acreditaram, né, na minha mudança. E vim até esse centro de recuperação e aqui fiz uma aliança com Deus, né, e através da igreja adventista do sétimo dia conheci a verdade, né, e estou liberto para a honra e glória do Senhor, né, e aqui encontrei muitos amigos, né, e Deus me exaltou de uma maneira muito poderosa, o qual eu passei a ser líder do centro de recuperação. Ganhei a confiança de Irã, Balbino, de toda a direção, o qual eu já poderia sair, né, ir para as ruas, né, fazer trabalhos, o qual do centro. E a confiança é uma coisa muito importante, né? E para a glória do Senhor, eu conquistei isso deles. E aqui hoje eu me encontro, né, batizado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, né? E graças a Deus as coisas para mim funcionam hoje totalmente diferente, né? E eu louvo a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida, né? E fico muito grato e muito feliz.
E hoje, com o meu batismo, eu vejo um mundo totalmente diferente, né? O qual eu via antes, né? Hoje eu vejo um mundo maravilhoso. E eu fiz uma aliança com Deus, né? Um propósito, o qual eu me coloquei nas mãos dele e orei, sempre orava a ele, pedindo para que ele me usasse da maneira que agradasse a ele, né? E eu disse para ele que Deus me ajuda para eu poder ajudar outros jovens, né, a sair dessa droga. E hoje eu me encontro trabalhando neste centro de recuperação, né, para a honra e glória do Senhor, né? E estou muito feliz, e a cada dia que eu passo a minha dificuldade que eu já tinha passado para outras pessoas, né, eu, através do meu testemunho, passando para alguns jovens que chegam, né, muitos até passaram dificuldades, né, mais que a minha, mas através do nosso testemunho, né, ajudando as pessoas que necessitam ser levadas aos pés de Jesus. Esse é um pouco do meu testemunho, né, e eu louvo a Deus pela minha vida hoje. Bom dia, meus irmãos. Na verdade, hoje eu dou graça a meu Deus por aqui estar nesse pedacinho do céu que é o centro de recuperação, o qual Deus tem operado na minha vida e na vida de todos esses jovens que estão aqui, porque é um trabalho muito gratificante pela obra do Espírito Santo aqui na terra. Eu quero te dizer para vocês que pela misericórdia de Deus que Ele tem derramado na minha vida, hoje eu sou um homem mais feliz. Meu nome é Jerônimo da Silva Santo, ao qual eu sou um pai que tem 14 filhos, porque a prostituição e o pecado me domou por não ter o conhecimento de Cristo Jesus. Mas hoje, pelo conhecimento que eu tenho através de meus irmãos, de ouvir a palavra, sou um homem feliz, não porque os problemas da vida vêm acontecendo na minha vida, não. Sim, porque hoje eu tenho Cristo na minha vida e esse Jesus é muitas coisas para a minha vida. Hoje eu dou esse testemunho porque é Cristo que permite eu aqui hoje também estar nesse centro, ajudando muitos jovens que se encontravam no mundo das drogas, como eu me encontrava no mundo do crime também, como eu me encontrava, no mundo da prostituição, como eu me encontrava, e hoje eu trabalho com eles com carinho, gente, e com amor. Também quero te dizer para vocês que nós não temos a doação de ainda empresários e nem do presidente, mas sim precisamos da doação de vocês para que esse centro sempre venha crescer em Cristo Jesus. Precisamos muito da ajuda de vocês e que vocês possam reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Quero também contar um pouco do que eu passei, porque a Bíblia nos fala no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que honra o teu pai e tua mãe. E por essas coisas, tudo que aconteceu na minha vida, eu não honrei meu pai, não honrei minha mãe. Então veio acontecer todas essas coisas. Mas hoje, quando eu conheci verdadeiramente Jesus Cristo, a minha vida foi totalmente transformada. E peço a vocês que na oração de vocês, me ajude, porque não estou pedindo ajuda não porque eu estou desempregado, estou pedindo ajuda não porque meus filhos estão precisando de mim. Peço a vocês que orem por mim para que eu possa sempre estar nesse centro aqui ajudando esse jovem, porque esse é o trabalho que Deus me chamou. Eu pensava que o meu dom lá fora era ser um grande empresário, era ser um dono de uma grande empresa. Não, mas o que Deus me convocou foi para que eu pudesse estar aqui na obra, ajudando a cada amigo e irmão. Peço a vocês, meus amados, que na oração de vocês também ore por o Irã, ore por esse centro, por essa juventude ao qual está precisando de vocês. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Esse é o meu desejo e meu pedido que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, nós bendizemos e louvamos o teu santo nome. Amém. Porque tu destes a tua vida em sacrifício por cada um de nós. É. E aqui estão os teus filhos, Cláudio, Robélio e Roberto.
Eles veem as águas para nascerem para esta nova vida. Amém. E em conformidade com o sincero desejo do coração de cada um, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor. Amém. Aqui estão seus filhos que um dia foram chamados pela Tua graça para a Tua salvação. Amém. Que a partir de hoje recebam a cada dia a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Amém. Que vivam fiéis à Tua palavra. Amém. Que naquele grande dia recebam da Tua mão a coroa da vida. Amém. Neste momento, segundo o que o Senhor nos ensinou, como ministro do Evangelho, segundo a Tua ordem, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde pessoas testemunham de que o Senhor é aquele que pode resgatar vidas, mesmo aquelas que muitas vezes para a sociedade já não tem mais jeito, mas o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é aquele que pode transformar, o Senhor é aquele que, pelo poder do Evangelho, da Tua Palavra e do Teu Espírito, resgata a pessoa por completo. Como ministro do Evangelho, nós queremos esses 3 jovens, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bondoso Pai, bendizemos o Teu nome, porque Tu és o doador da vida e o mantenedor da mesma. Obrigado porque nesta manhã, João Onildo, Edson e Elton amanheceram o dia como manifestação do Teu amor e da Tua bondade. E estão aqui nestas águas para então nascerem para uma nova vida em Jesus Cristo. Amém. Que Tu possas conduzi-los nos Teus santos caminhos e que eles jamais venham se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas possam prosseguir avante até que um dia recebam de Tuas mãos a coroa da vida. Amém. E em conformidade com a fé e o desejo existente no coração de cada um desses Teus filhos, como ministro do Evangelho, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos aqui uma família, não é? Amém. Eles casaram na sexta. E estão se batizando hoje. Então a gente percebe que Jesus Cristo, Ele não veio somente salvar indivíduos,
ele veio também salvar o quê? A família. Amém. Então é tão bom quando uma família se entrega ao Senhor Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus por isso. Nosso querido Deus, nosso Pai, eu fico imaginando o seu sorriso agora, de ver que tantas pessoas hoje se renderam ao poder da cruz. Amém. E aqui está Moacir, aqui está Leonarda, aqui está Maísa, e nessa manhã, para a honra e glória do teu nome, como família, tomou uma decisão ao teu lado. Amém. Eles poderão dizer a partir de hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Que essa casa seja habitada pelos seus santos anjos. Amém. Que seja, Senhor, um pedacinho do céu. Amém. Quando o Senhor voltar, eles sejam encontrados preparados para habitar na eternidade. Amém. E neste momento, como ministro do Evangelho, segundo a ordem do Mestre, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, aqui estão esses três jovens, tu, Robson e Oswaldo, demonstrando publicamente que se rendeu à tua voz, amém, ao teu Espírito, para viver uma novidade de vida. Amém. Como ministro do Evangelho, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilhoso Deus, nosso grandioso Pai, nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo e ver a manifestação do teu poder na nossa vida. Amém. Aqui está o Enailson, o Ezequiel e o Oswaldo, Josimar. Ó Pai amado, estes filhos queridos ouviram a tua doce voz e não a olvidaram. Que tu possas conduzi-los nos teus santos e retos caminhos, até que um dia, Senhor, eles possam ouvir a tua voz a dizer-lhes: bem está, servos bons e fiéis, entra no gozo do teu Senhor. E como ministros do Evangelho, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A esposa Sandra, o Leandro, o Anderson e o Leandro. Mas o Anderson que é a esposa da Sandra. E ele já tem a alegria de brevemente ver o seu filho nascer e ele em parte sendo batizado, né? Amém. Então louvado seja Deus, uma família cristã. Louvado seja Deus por isso. Nosso coração, Senhor, explode de alegria. E aqui já pensamos no céu, onde abraçaremos todos esses que estão tomando essa decisão hoje. Amém. Que Sandra, que Anderson, que Leandro, a cada dia viva na tua presença. Amém. Viva fazendo a tua vontade. Amém. Que naquele grande dia, Senhor, recebam da tua mão a coroa da vida. Amém. E neste momento, como ministros do Evangelho, nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Mas o Rodrigo está aqui chorando. E chorando de alegria, né? Porque é uma emoção tão gostosa. E a Bíblia nos diz que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Por isso que ele chora aqui. Senhor nosso Deus, aqui está o Paulo, Rodrigo e José, que no íntimo da sua alma reconhece quanto tempo perdeu longe do Senhor. É verdade. Mas o Senhor não conta tempo, mas um coração arrependido. É verdade. Disposto a ser regenerado pela presença do Teu Espírito. Por isso, nessa hora, Senhor, com muita alegria em nosso coração e com a certeza de um dia todos nós desfrutarmos das Tuas promessas nas mansões celestiais. Como ministro do Evangelho, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dois Ricardos e um Carlos. E esses serão filhos de Deus por toda a eternidade. Amém. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, nós agradecemos muito a Ti. Amém. Por esta festa espiritual que tão somente se realiza pelo trabalho, pela direção do Teu Santo Espírito. Amém. Nós agradecemos porque os Ricardos e o Carlos reconheceu a Ti como Senhor e Salvador da sua vida. Que Tu possas, Senhor, conduzi-los nos Teus caminhos, até que um dia eles tenham a alegria de viver a vida eterna ao Teu lado e ao lado dos seus familiares e amigos. Amém. Como ministros do Evangelho, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando, Senhor, na Tua presença, aqui se encontram Frank, Edson, Jackson, que nesta manhã confirmam a fé através do Santo Batismo. Que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, recebam um novo nome, recebam a coroa da vida e possam entrar para a eternidade. Agora, como ministro do Evangelho, segundo a Tua palavra, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, aqui está o Antônio, o Osmário e o Maurício, que professa a sua fé diante de todo o universo, diante dessas testemunhas humanas que aqui estão, diante dos Teus santos anjos. Amém. Reconhecendo de que precisa ser restaurado a imagem que se perdeu por causa do pecado. Amém. Mas pela Tua presença, amém, agora neste novo nascimento, amém, esses três jovens, eles querem nascer e andar em novidade de vida. Amém. Como ministro do Evangelho, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Eu sou o delegado Deraldo Damasceno, mas também adventista, e para mim foi uma honra muito grande estar presente neste batismo e conhecer, que eu não sabia da sua existência, o Centro de Recuperação Adventista, conhecido como Nova Chance. Olha, eu acho que o batismo, ele dá a ideia do início de uma nova vida. E nova vida significa também nova chance. Bate bem com o nome do Centro de Recuperação. Eu acredito na restauração dessas pessoas e, acreditando nisso, acredito em Deus. Porque nenhuma obra prosperará se o Senhor não se fizer presente. Acredito que aqui, neste lugar, muitas almas serão recuperadas e levadas aos pés do Criador. É com alegria que eu testemunho esta ocorrência. Que Deus abençoe a todos e os ilumine. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo grande privilégio que Ele nos concede neste dia de poder estar participando de uma grande festa batismal aqui no Centro de Recuperação Nova Chance. Eu gostaria, na verdade, de falar em pouco tempo sobre a grande obra que pesa sobre a minha pessoa como responsável por esse lugar, pelo administrador e evangelista deste lugar. Deus tem abençoado muito este lugar, através de pessoas que têm ajudado, mas essas pessoas são poucas, né, porque as necessidades e carências aqui são grandes, pelo fato daqui ser uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, né? Eu sou um voluntário, assim como todas as outras pessoas que participam desse projeto. Então eu quero fazer um apelo especial aos irmãos, aos empresários, né? aos líderes políticos, né? Que também alguns estiveram aqui nessa festa que hoje aconteceu, para que nos ajude, colabore, porque nós estamos ajudando a sociedade, a salvar a sociedade, porque hoje a destruição e a desgraça da sociedade, né, é a droga. E nós temos ajudado, como vocês mesmo evidenciaram aí, né, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo devolvidas à sociedade, preparadas, né, para poder viver em sociedade. Então o meu apelo neste momento é para que vocês nos ajudem, junte-se a nós, de alguma forma, direto ou indiretamente. Se alguém não pode dar R$1, R$2, né, ou R$100, né, dê uma cesta básica, dê um alimento, ajude-nos de alguma forma, né, através da oração, né, através, né, do marketing, né, de rede, de boca, né, passando para as pessoas o que está acontecendo aqui, a obra que Deus está realizando neste lugar. Eu sou muito grato a Deus por Deus ter me escolhido para poder cuidar desses meninos. Hoje nós temos 54 internos, todos cuidados, muito bem tratados e todos felizes em estar nesse lugar. Nenhum sente vontade de ir embora. Então nós louvamos a Deus pelo grande privilégio e responsabilidade que pesa sobre nós, sobre esta igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de cuidar desses garotos. Obrigado mesmo, vocês que têm orado, vocês que de alguma forma têm contribuído para essa grande obra realizada aqui neste lugar. Então, irmãos, vocês que estão me ouvindo neste momento, assistindo esse DVD, por favor, ajude-nos, porque esta obra não é nossa, esta obra não é de Balbino, não é de George, não é de Irã, esta obra não é do pastor Cláudio, não é do pastor Marcos, né, não é da associação, essa obra, né, é nossa, é de todos. Todos temos que estar envolvidos com esta obra maravilhosa de ajudar a resgatar pessoas que estão no fundo do poço para uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida de prosperidade e paz. Né? Muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe a todos e nos ajude, em nome de Jesus Cristo, a proclamar as boas novas da salvação e que Cristo está voltando para poder buscar o seu povo e buscar esses meninos também que estão aí, marginalizados, para uma nova vida, uma vida cheia de esperança, paz e alegria e gozo.
nome é Carlos. Hoje nós vamos estar fazendo nosso autoajuda aqui na praia. Gostaria de saber, primeiro vamos fazer uma oração, lembrando nosso amigo Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Amém? Curvamos nossas cabeças, irmãos, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, te exaltar nesta manhã. Nós queremos te agradecer por este maravilhoso dia. Queremos te agradecer, meu Pai, pelo Centro de Recuperação Nova Chance. Queremos te agradecer, meu Pai, pela nova vida que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer por estar abençoando nossas famílias nesse dia. Queremos te agradecer, meu Pai, por estar suprindo com nossas necessidades espirituais e físicas. Amém. Meu Pai, em nome de Jesus, amém, nesta manhã pedimos que o Teu Espírito Santo habite entre nós e nos ajude, meu Pai, a compreender mais um dia aqui na terra, a compreender ao nosso próximo, a aprender a amar o nosso próximo, a aprender, meu Pai, mais um dia com o nosso irmão. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, como a semana passada a gente começou o nosso autoajuda, aí a gente teve um exemplo de como seria o autoajuda, como é que é, né? Então, como hoje vai ser do mesmo jeito, vou começar perguntando quem gostaria de receber autoajuda hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas gostariam de receber a tua ajuda hoje. Eu acho que estamos na praia, eu acho que vai dar para dar todo mundo, né, Jorge? Né, Jorge? Aí você podia fazer o seguinte, cara. Para não ficar muito longo, eu queria fazer uma conta de perguntas. Amém. Amém. Aqui foi você, o irmão Nailton. O irmão Nailton. Você está aqui, irmão? Virado para a bola, virado para a bola. O irmão Nailton se colocou à disposição do grupo, nossos irmãos, para receber autoajuda hoje. O que quer dizer isso? Hoje ele se colocou a dispor do grupo para aquele que convive com ele, né, que queira dar ele uma autoajuda, que queira ajudar ele na sua transformação, na sua nova vida, para vir aqui, colocar diante dele qualquer queixa, algo que você achou nele defeito, algo ele te incomodou em alguma coisa e você não sabe se comunicar, você não teve a chance, oportunidade de falar: ó, meu irmão, você me magoou, ó, meu irmão, eu não gostei do que você fez o outro dia, entendeu? Se você não sabe fazer isso, aqui é o lugar. Amém? Amém. Quem gostaria de dar autoajuda ao irmão Nailton? 2 pessoas, amém. 3 pessoas, pronto, encerrou, amém? É bom titular 3 pessoas. 3 pessoas. O irmão Leonardo vai vir primeiro. É porque eu tô gordinho. Alguns vai conseguir fechar a perna, alguns não, né? Até a barriga que tá incomodando. Pronto, eu vou pedir que o irmão Leonardo e o irmão Nailton não se articulem, converse, olhe ele no olho dele, você no olho dele e faça suas perguntas, suas coisas. Bem, bom dia, Nailton. Queria falar um pouco sobre você aqui, né? Então, autoajuda, né? Porque cada um de nós aqui precisamos de uma autoajuda, né? Não só do alimento espiritual, mas uma força a mais vindo dos nossos irmãos que estão aqui, né? Eu queria dizer, pra mim, você é uma ótima pessoa, é uma pessoa que tem seus defeitos, às vezes você é ignorante, às vezes você é problemático no baba, mas isso é normal, cada um de nós temos, eu também sou assim. E eu queria dizer que você é uma pessoa esforçada, uma pessoa que se dedica na obra do Senhor, uma pessoa que está buscando, uma pessoa que eu conheço, não é desse centro, mas de outro, né? E a gente tem uma amizade até vinda de outro centro, né? Que muitos aqui são poucos que têm uma amizade assim.
E eu quero te dizer que você é uma excelente pessoa, como amigo, como pessoa, como pai de família, que tem sua filha, né? Que sua filha vem aqui te visitar, sua esposa, sua mãe, e ver, né, a mudança que você está tendo aqui dentro do centro de recuperação. Que isso continue assim, que ontem, quando nós entregamos na nossa vida, Senhor, naquele batismo, que ali possa ser uma nova vida mesmo para cada um de nós, que nós possamos estar mudando o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, todos os tipos de maneira que nós fazemos que não era do agrado do Senhor, mas que nós possamos estar assim fazendo tudo à vontade dele a partir de agora, que nós possamos estar dando fruto, porque antigamente a gente era um fruto podre, hoje a gente está sendo um fruto excelente aos olhos do Senhor Jesus, e que você possa estar sendo essa pessoa que, como você me falou uma vez, que queria pregar a palavra do Senhor lá fora, que seu sonho era chegar em cima de um altar e saber pregar e saber ter fogo para pregar, e é isso que eu desejo a você, e vou pedir ao Senhor para que possa lhe conceder isso, que você possa subir lá fora em cima de um palco e falar do amor de Deus e o que Ele fez em sua vida. Amém. O irmão Nailton aceita essa autoajuda? Amém. Deus, vou pedir que o irmão não se articule, olhe no olho dele e fale o que você tem que falar. Bom dia, Nailton. Sabe, eu gosto muito de você, irmão, entendeu? Eu gosto de todos aqui, mas você pra mim é como irmão, entendeu? O que eu tenho que te falar, irmão, entendeu? É como você joga bola, aí sabe que é brincadeira, entendeu? Mas você tem que parar mais de falar, como eu também, entendeu? E também, você, irmão, você tem que mais buscar, irmão, também a Deus. Quando você chegou, você me chamava, irmão, pra gente buscar, pra gente orar. E quando eu quis ir embora, você me acolheu, você chorou junto comigo, falou que não era pra eu ir embora, que Jesus me amava, entendeu? E hoje em dia, irmão, eu tô sentindo que você tá um pouco mais largando as coisas de Deus, mais fraco espiritual, entendeu? Que às vezes de manhã você falta tudo, entendeu? Aí a gente chama e tudo, mas é para ser o melhor. E que você melhore e continue sempre sendo essa pessoa que você é, entendeu? Em nome de Jesus. Isso é minha autoajuda. O irmão Nailton aceita essa autoajuda? Amém. Nós estamos aqui diante desse paraíso tropical, criado pelo Deus de todas as coisas, o Deus da natureza, o Deus do céu, da terra, do mar e da fonte das águas, para poder falar um pouco, continuar, na verdade, aquilo que nós começamos ontem através daquela linda festa batismal que tivemos ali no Centro de Recuperação Nova Chance. Ao meu lado esquerdo está aqui o André, né, que tem sido um grande suporte nesta obra, tem dirigido aquele centro conosco, tem cuidado dos meninos. E eu costumo dizer que nós não temos capacitação acadêmica para estar desenvolvendo o trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? Mas Deus tem nos capacitado a ser ali pastor, a ser psicólogo, a ser conselheiro. E o André ele tem sido meu braço direito, né, nesta obra. Eu tenho sido o braço direito dele. Nós trabalhamos de forma unânime, né, e tudo tem saído de forma a glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje nós viemos aqui fazer uma atividade na praia com os meninos, né, acabamos de ter, né, a terapia de autoajuda desenvolvida nos Estados Unidos. Eu não vou falar sobre ela, eu vou falar com quem vai falar sobre ela é um dos internos, né, que nos ajudou. Nós abrimos o espaço para todos os internos participarem, né, e nós estamos já há alguns dias, algumas semanas desenvolvendo essa terapia. Além da terapia de autoajuda, nós temos a terapia ocupacional, nós temos a terapia de grupo, nós temos também desenvolvido, né, outras coisas, outras atividades dentro do centro, né? Os meninos estão ali embaixo jogando futebol no campo, outros estão tomando um banhozinho de mar, né? Tudo isso para ajudar na sua recuperação. Esse é o Carlos, ele vai falar um pouco sobre, né, a terapia desenvolvida ao longo desses dias no centro e vai falar também das vitórias e dos êxitos que nós temos conseguido através desta terapia. Amém. Obrigado, irmão Jorge. Meu nome é Carlos Hernandes, eu nasci no Caribe, morei 29 anos nos Estados Unidos e servi o exército americano há 4 anos. Infelizmente, desde 12 anos de idade, eu conheci as drogas, né? E desde então eu venho lutando para
me recuperar. Na verdade, em 1997 foi quando eu descobri que as drogas era um problema na minha vida e comecei a tentar me recuperar em clínicas, centros de recuperação, e eu venho lutando com esse tipo de problema, essa dependência química há muitos anos. Graças a Deus hoje eu encontrei o Centro Nova Chance e através do irmão Balbino e o irmão Irã, eles me deram a oportunidade de estar aqui hoje. Conheci o irmão George, que é uma pessoa excelente, e o irmão André, que é outra pessoa excelente, e eles vêm me ajudando a entender o meu problema, a entender quem é Jesus Cristo, o que ele fez por nós, e quem é Deus, quem é o Espírito Santo e como ele atua em nossas vidas. Graças a Deus ontem eu me batizei, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, amém. E glória a Deus, amém. Hoje, como o irmão falou, nós vemos desenvolvendo uma terapia chamada autoajuda. Existe autodefesa, existe muitos tipos de terapias que nos dá que pode melhorar a nossa condição. Essa é uma autoajuda que eu conheci nos Estados Unidos, numa clínica por lá de lá. Ela desenvolve o caráter, desenvolve a honestidade, ela faz com que a pessoa aprenda a se comunicar com o outro, com o seu próximo. Então ela é bastante produtiva, né? A mim me faltam muitas palavras porque eu não falo muito bem o português. Quer dizer, eu acho que eu não falo muito bem, mas todo mundo fala que eu falo bem. Mas a gente acabou de desenvolver essa terapia aqui na praia para mostrar um pouco do que a gente está fazendo aqui no centro. Então eu espero que vocês gostaram. É preciso vocês que vão assistir esse DVD participar mais. Então qualquer outras atividades que nós vamos ter pela frente através de terapeutas, psicólogos, bibliotecas. Nós temos também, a gente não pode deixar de ressaltar que nós temos as oficinas, estofaria nós temos outras oficinas que serão desenvolvidas, né? Temos a oficina da leitura, né? Nós iremos criar uma biblioteca dentro do centro, nós teremos também, nós iremos criar, né, uma oficina de música dentro do centro, né? E tantas outras atividades que nós temos em mente para poder ajudar essas pessoas, né, a serem resgatadas, né, a serem assim reeducadas, né, e nós colocarmos ela na sociedade, né, salva, recuperada e preparada para enfrentar qualquer tipo de problema dentro da sociedade. Em nome de Jesus. Também temos uma padaria. Sim. Nós estamos formando também padeiros, né, dentro da nossa unidade, né. Tem lá um menino, né, o Eric, que ele faz um trabalho muito especial, né, dentro dessa instituição. Eu não poderia também deixar de falar, Carlos, né, e André e o irmão Laerte, que está filmando, fazendo esse trabalho de filmagem também, que nós também iremos ter a terapia na piscina. Nós estamos providenciando um fisioterapeuta para também trabalhar esse processo, né, de hidroginástica na piscina. Então, assim, o que a gente quer aqui né, isso tudo, com essa apresentação toda, é fazer com que você se mova de alguma forma para poder nos ajudar, André. Para poder ajudar esse centro, porque esse centro não é do André. Ressalto mais uma vez, já que eu tive minha participação ontem no batismo, esse centro não é do André, não é do George, não é do Irã, esse centro não nasceu no coração desses homens, nasceu no coração de Deus. E o que nós tivemos ontem ali foi a prova disso, né? Foi a prova disso, né? E nós estamos muito felizes com tudo que está sendo desenvolvido. O Carlos, eu queria que você desse a oportunidade a ele, Laerte, né, de falar da alegria dele, ele que já passou por outros centros. Amém, amém. A alegria que ele encontrou nesse centro, porque ele já foi em outros centros, né, pagos, né, mas nenhum centro como esse centro. Ressalto mais uma vez, nós não temos capacitação, a capacitação é divina, né? Quem nos escolheu nos capacitou, e é por isso que nós estamos desenvolvendo e ajudando essas pessoas. O Carlos é um exemplo disso. Hoje ele se encontra recuperado, se encontra pronto para estar na sociedade, e nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Bem, eu vou expressar um pouco da minha alegria, como o irmão me deu essa oportunidade. Eu já passei em vários centros pagos, onde tinha terapias
Alguns tinham psicólogos. Eu posso dizer que 3 desses centros que eu fui são maravilhosos. Um em Vitória da Conquista, outro em Feira de Santana e outro em Santo Antônio de Jesus. Mas esse centro aqui é um centro totalmente diferente de todos eles. Aqui ele não é pago. Ele não exige de você nada. Eu não tenho dinheiro. Se precisasse de dinheiro para eu me internar hoje, eu não estaria aqui, porque eu não tenho dinheiro para me internar. E aqui é um lugar onde nós temos um quadro completo. É como o irmão acabou de falar, nós temos a terapia aquática, nós temos a terapia autoajuda, temos como é que chama? Terapia de grupo. Terapia de grupos, que seria a terapia de autoajuda, e além de outras terapias que nós temos. A terapia, o ensino bíblico, que é o mais importante, em primeiro lugar. Mas a minha alegria é que eu encontrei nesse lugar pessoas que verdadeiramente me amam. Pessoas que me abraçaram. O primeiro dia que eu cheguei umas 5 horas da tarde, não foi, André? O André me recebeu. Umas 5 horas da tarde eu vim com minha mãe e minha mãe foi embora. Logo tivemos foi o dia de sábado, né? Foi sábado feliz e logo a gente teve nossa janta, né? Na janta foram pão e sopa, né? Mas um pão de um tamanho que eu nunca, nem na padaria eu vejo esses pães. E para mim, que vim de outro centro, porque onde eu estava não tinha condições de eu ficar lá, e nem condições de nenhum outro ser humano ficar lá. E minha mãe encontrou o irmão Balbino, o irmão Irã, e eles me deram essa oportunidade. Mas eu vim para cá e foi uma coisa que eu sentado ali na janta, depois que a gente orou, todo mundo orou, né, com uma oração coletiva, mas depois que a comida chegou na mesa, eu olhei assim e eu disse para mim mesmo, eu disse: Deus, muito obrigado por este lugar. Eu te agradeço por essa comida e levo nos 4 cantos do mundo. Para mim, ali, eu disse: aqui é o paraíso. Aqui só por causa de um pão, imagine. Só por causa de um pão feito na nossa padaria. Então, e não é só isso. Outras coisas que nesse nosso centro tem o amor, a amizade com o próximo, a liberdade de expressão, como eu estou tendo hoje, e todos eles que estão conosco hoje aqui na praia, estão jogando bola, mas todos eles têm a liberdade de expressão. Então, isso é uma alegria para mim. E estou feliz de estar aqui. E eu espero que vocês gostem desse DVD. Eu espero que vocês venham nos visitar e venham nos ajudar. Amém? Muito obrigado, Carlos. Eu queria que André rapidamente, né? Porque o André é bom a gente falar disso. O André só amou para poder mover o coração do homem, né, a fazer o que André fez. André largou a sua família. Talvez muitos que estejam ouvindo esse DVD não entendam isso, né? Mas para entender as coisas de Deus, só o Espírito de Deus que penetra todas as coisas. Amém, Jesus. Então assim, André deixou sua família, né? Ele não deixou assim de forma radical ao ponto de não ir mais lá e nem se preocupar, né? Ele está sempre indo lá, né? Mas ele deixou tudo por amor a esta obra. Então a gente pode ver, né, que Atos dos Apóstolos, né, está se cumprindo uma vez mais. Verdade. Só o Espírito Santo, né, a chuva serôdia pode, né, fazer com que o homem, impulsionar o homem a ter uma atitude dessa. Eu queria que o André falasse da sua satisfação e alegria de estar, né, ajudando nisso, e o que é que ele pensa, como é que ele vê, né, para ele os resultados têm surgido como ele espera. O que eu fico feliz é que esse é o resultado, né, do nosso trabalho. Essa é a minha felicidade, porque largar minha família assim lá e cuidar dessas pessoas, essa é a minha felicidade com uma vida de casa, com uma vida de muitos que entregaram a vida a Jesus ontem, né? Eu quero dizer a vocês que nos ajude nesta obra, porque a gente vive pela fé no centro de recuperação desse e faz com amor, porque os outros centros de recuperação, os meninos não têm essa liberdade de sair para ir em uma praia, brincar, jogar uma bola. E a gente dá essa liberdade a ele, é por isso que ele sente até saudade daqui quando vai embora, alguns que estão recuperados. Então eu fico muito feliz com isso. E o mais importante desta obra é o amor. Amém. É o amor. Amém.
o amor de cada um de nós que Deus tem nos capacitado, botado no nosso coração, para a gente transmitir para essas pessoas sofridas, porque sabe quando o cabra está lá no mundo das drogas, ele não tem uma palavra de conforto, nem de amor, só jogar ele para baixo, só palavra que joga ele para baixo de derrota, e o Senhor tem nos ajudado para dar essa palavra ali de conforto e de amor, e quando eles chegam aqui não quer mais sair. Essa é a minha felicidade, é por isso que eu disse, Deus diz na palavra dele, se não largar pai, mãe, filho, esposa para fazer a obra dele, não é digno dele. Então essa é a minha felicidade e eu estou muito feliz pelo esse trabalho, pelas almas que foi batizada ontem, e peço ajuda de cada irmão que possa se sentir tocado pelo mover do Espírito Santo, que possa nos ajudar essa obra e orar pela gente. A gente lá nesse centro, a gente não tem um curso, mas Deus dá curso a gente de psicólogo, de médico, de tudo o que vocês pensarem. Deus que capacita, Ele que dá o cargo como médico, de psicólogo, é Ele que dá e tira. Então eles têm nos dado essa sabedoria, então fico muito grato a Deus. Só tenho que agradecer a cada um de nós e para essa liderança, né, que chegou mais uma vez para ajudar no George, né, como ele falou que eu sou o braço direito dele, ele é o meu braço direito, então a gente trabalha em concordância. Essa é a nossa felicidade. Minha felicidade é isso, como o Carlos se expressou, como o Osso se expressou. Essa é a minha felicidade. E eu quero dizer à minha esposa que eu amo muito ela, né? Eu não abandono ela não, amo muito ela de coração. Fico aqui com o coração partido de não estar, Senhor Deus, pede minha família, mas minha família também são meus irmãos aqui que eu estou cuidando.